E aí eu acreditei, né? Tudo bem. Mas aí me colocaram num caminhão fechado, um caminhão baú, cheio de presos. Muitos deles, eu tava com minha roupa normal, né? Os outros presos, cara, muitos deles com roupa de presidiário laranja, alguns acorrentados uns aos outros pelos pés e algemados, né? Eu também estava algemado. E eu vendo aquilo, eu falei, cara, assim, o que é que eu tô fazendo com esses caras, entendeu? E assim, eu tenho ascendência italiana, né? Rosto fino, nariz grande, que também parece com um árabe, né? E para ir para a Síria eu fui bem bronzeado, como eu estou agora, estava no Recife, cheguei anteontem inclusive. Eu estava bem bronzeado e estava de barba, né? Eu fui assim, de propósito, para parecer um deles, né? E funcionava, porque na Síria, cara, vários lugares as pessoas iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia, né? Uhum. Eu sei falar em árabe, assim, pouquíssima coisa, não serve para nada, mas assim, o cumprimento, o salam aleikum, né? Uhum. Aleikum salam, a resposta eu conheço bem. E aí, nesse caminhão, os caras achavam que eu também era um deles, né? E aí vinham falar comigo em árabe, eu só fazia assim, fingia que entendia, enfim. E aí o caminhão chegou num presídio, esses presos estavam acorrentados pelas pernas, né, pelos pés. Foram conduzidos para outra ala, e eu e mais uns, não sei, 3, 4 caras, não lembro realmente, fomos levados para uma ala subterrânea, que tinha só 4 celas. Eu tentando explicar ao agente penitenciário que tinha algum erro ali, né? Porque me disseram que eu ia ser solto e estava ali, eu falando com o cara em inglês, e ele não respondia. Na verdade não eram só eu e mais 3 não, acho que éramos umas 10 pessoas nessa ala, porque eu lembro que quando a gente chegou na ala, o agente penitenciário abriu as celas, né? Ele só não abriu a segunda cela, ele abriu a primeira, a segunda ficou fechada, a terceira e a quarta. E eu lembro que os presos iam entrando, né? De forma aleatória, assim, nas celas. E eu falando inglês com o agente penitenciário, ele não respondia. E aí um cara da primeira cela falou comigo em inglês, posso ajudar? Eu falei, cara, claro, né? E aí eu contei para esse cara o que aconteceu comigo, ele falava em árabe, né, pro agente penitenciário. E no fim das contas ele falou assim, ó, ele tá dizendo que você vai ficar aqui essa noite, vai dormir aqui hoje, porque seus documentos foram para Damasco e vão esperar o governo autorizar a tua libertação. Aí eu falei, cacete, cara, eu vou ficar num presídio à noite, que merda, não sei o quê. Mas não tinha jeito, né? Não tinha o que fazer, então tá. Aí eu pensei, cara, já que aqui nessa cela tem esse cara que fala inglês, vou ficar aqui, né? Ao menos tem um cara que eu consigo conversar com ele. Aí entrei nessa cela. E ali dentro, cara, assim, ao todo eu fiquei 6 dias preso, né? Primeiro dia naquela delegacia improvisada e 5 dias no presídio. E ali dentro eu consegui encontrar o que eu fui buscar na Síria, né? Que é o que eu falei, né? O lado humano da guerra, né? Uhum. Porque ali na cela, cara, eu fiz... Nessa cela éramos eu e mais uns 20 presos. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito humilhante. Ninguém me dizia nada que ia ser da minha vida. Todo dia tu achava que ia ser o último, né? Que tu ia embora no dia seguinte. Né? Ou ser morto, né? Uhum. Eu tava sempre nessa dúvida. Foi muito angustiante, mas ao mesmo tempo foi uma experiência humana muito rica, sabe? Porque, cara, eu fiz amigos lá dentro, eu me sentia confortado, sabe? Consolado. Do ponto de vista humano, foi uma experiência muito rica ali dentro, cara. Como é que, quando tu entrou na cela, fecharam a porta e tu pensou, putz, me fudi, tô preso na Síria, ninguém me diz nada do que tá acontecendo, o que vai acontecer aqui? Aí tu começa a entrar num desespero lá dentro. Por mais que tu tava se dando bem com o pessoal e tu fez grandes amigos, a tua mente tava pirando, tava ficando ansiosa e desesperada, né? Isso tem vários balanços de esperança e desesperança durante essa história toda, né? E o pessoal te ajudava lá dentro com tudo isso. Quem são 3 principais amigos que tu fez lá, né? O Amar, o Adnan e o Walid. Um desses era o cara que era um palhaço, que era engraçado, né? O Adnan. Que ele fazia palhaçada. Esse cara é interessante, porque mesmo ele estando preso lá, e cada um tinha uma história muito interessante, né? Esse cara ficava fazendo palhaçada com tudo que acontecia lá. E depois eu fui entender que, na verdade, as brincadeiras dele eram uma forma de ele esconder a própria dor, né? Porque a história dele tá muito triste. Logo que eu entrei na prisão, tinha uma coisa que para mim era muito angustiante, que era o fato de saber que ninguém sabia da minha prisão. Porque não me deixaram dar nenhum telefonema.
Eu pedi para dar um telefonema, não me deixaram. Então, assim, ninguém sabia que eu estava preso, né? Então, se ninguém sabia que eu estava preso, ninguém ia fazer nada para me soltar, entendeu? Isso, para mim, era muito complicado. Eu tenho uma coisa que, certamente, nesse momento, foi muito positiva para mim, que é o seguinte, Petri, quando eu entro num ambiente, não interessa se é a sala do presidente da República ou se é um quartel de corpo de bombeiros ou se é uma favela. Quando eu entro num ambiente, eu me sinto igual àquela pessoa. Eu faço parte daquele ambiente, entendeu? Seja uma aldeia indígena, ó, o caso que eu falei aqui antes. Eu fui na aldeia Yanomami, eu quis experimentar o que eles estavam provando, né? Quando eu vou entrevistar alguém muito famoso, por exemplo, eu tenho amigos muito próximos, pessoas que eu frequento a casa, né? Que são celebridades muito grandes, que surgiram em entrevista. Vou entrevistar alguém e muitas vezes me dizem isso, os artistas. Cara, é bom falar contigo que assim, você fala com a gente de igual para igual. Eu não fico deslumbrado, entendeu? Assim como não fico deslumbrado quando eu vou para uma aldeia indígena, ou se eu for entrevistar o presidente da República, como eu já fiz, para fazer o livro do trabalho escravo. Eu fui entrevistar o Fernando Henrique Cardoso, na casa dele, aqui em Higienópolis. E, cara, eu fui entrevistá-lo como eu entrevisto qualquer pessoa, entendeu? Porque, assim, naquele momento, não interessa se o cara é o Brad Pitt ou se o cara é um índio. O cara, naquele momento, ele é meu entrevistado, não interessa, entendeu? Eu penso assim. E quando eu vou em qualquer lugar, mesmo sem ser como jornalista, se eu for em qualquer lugar sem o CNPJ, né? Sem ser a trabalho, não interessa, eu vou me enquadrar naquele ambiente. Não me sinto superior nem inferior a ninguém, entendeu? E aí, naquele momento, quando eu entrei na cela, na minha cabeça eu era um preso como eles. Não me senti melhor do que ninguém ali, por ser estrangeiro, por ser brasileiro, por ser jornalista. Não, para mim, na minha mente, no exato instante que eu entrei na cela, o cara fechou a porta, eu falei, eu sou um desses caras. Mas em algum momento tu teve medo deles por não conhecer a cultura ainda e ainda tá... Eu conheço bastante a cultura árabe e muçulmana, né? Eu sou cristão, não sou muçulmano, mas tenho muita admiração, respeito por eles. Eu já li muito antes de ir para a Síria. Eu já tinha ido em vários países árabes, já tinha ido em várias mesquitas. Então eu tenho essa admiração, esse respeito por eles. E eu estava muito tranquilo. É lógico que, assim, naquele momento, uma guerra, tudo mais, mas em relação à segurança ali, eu não estava receoso. Só que acontece, assim que eu entrei na prisão, rolou uma coisa natural. Eu vi gente pra caramba ali dentro, mais de 20 caras. Eu vi uma coisa assim, rolou uma coisa natural que foi uma curiosidade muito grande da parte deles em relação a mim. Queriam saber quem eu era, né? E tinha o Amar, que falava inglês. E aí rolou uma coletiva, assim. Os presos faziam perguntas em árabe, o Amar, né, traduzia em inglês, eu respondia e assim ia. E tava tudo bem, perguntando de onde eu era, por que eu tava lá, se eu tinha família, enfim, essas coisas. E aí, um dos presos, que estava usando a galábia é aquela roupa tradicional do muçulmano, né? Que é um vestido, né? Esse preso, e quando o cara está usando uma galábia, é porque ele é mais conservador, né? Porque tinha vários presos de calça jeans, de camiseta, mas esse cara e alguns mais estavam de galábia. Ou seja, era um cara mais conservador. E aí esse cara, até pela minha aparência, né? De árabe, esse cara perguntou se eu era muçulmano. Eu falei que não. E aí ele perguntou se eu tinha religião. Eu falei que sim. Ele perguntou qual era a minha religião. Aí eu falei que eu era cristão. E foi curioso, porque assim, eu estava entre muçulmanos, né? Na guerra, o mundo se acabando lá fora. E eu falei com muita naturalidade. E foi bacana porque em momento algum, cara, da minha prisão lá, passei 5 dias com esses caras na cela. Em momento algum senti nem sombra de agressividade de ninguém para mim. Pelo contrário, tinha dia que eu estava muito triste, não queria comer. Aí eles vinham me dizer, cara, você precisa comer. Se você não comer, você vai ficar doente aqui dentro. Não é bom ficar doente aqui, não sei o quê. Tinha dia que eu estava muito angustiado, eu estava calado, cabisbaixo. Os caras vinham conversar comigo, né? O Adnan vinha fazer graça, ia brincar. E aí, teve um momento muito bacana.
neste mesmo dia, assim que eu fui preso, rolou essa coletiva. E aí, tipo, eu tava na prisão, cara, no presídio, fazia acho que 30 minutos, no máximo 1 hora. E o Amar, que era esse cara que falava inglês, ele levantou, ficou assim num canto da cela e começou a cantar um cântico que chama Adhan, que é o cântico que os muçulmanos entoam antes da oração. Se você estiver num país muçulmano e chegar a hora da oração, antes da oração tem esse cântico. Que é o chamado, né? Que é o chamado. Para avisar a comunidade que vai chegar a hora da oração para se preparar, porque o muçulmano antes da oração tem todo um ritual de limpeza, de higiene, né? Para poder fazer a oração. Eu já conhecia tudo isso. E aí quando o Amara começou a cantar o Adhan, eu sabia que era porque eles iam orar. Eu pensei, cara, os caras estão aqui presos nessa situação e vão orar, né? E aí eu vi os caras, né, já se alinhando na pia, lavando as mãos, lavando aqui atrás da orelha, no nariz, as partes íntimas, tinha um banheirinho lá dentro. E aí, quando os caras foram começar a oração, eu queria muito sentir aquela energia boa da fé, né? Naquela situação que eu estava, eu queria muito sentir aquilo. Aí eu pensei em entrar, eles estavam já se alinhando, né? Como fosse tacos de boliche, né? Pinos de boliche, assim. Uhum. Fica um líder na frente, os outros atrás, assim. Os caras se organizando. E eu queria entrar no grupo para orar com eles. Mas eu pensei, cara, eu já falei que eu não era muçulmano, né? Se eu entrar para orar com eles, vai dar merda aqui, né? Mas aí eu pensei, mas bicho, eu já tô aqui na confusão mesmo, né? Um a mais ou a menos, né? Uma briguinha mais ou menos para fazer a menor diferença. Aí fui pro meio deles para orar com eles. E aí o Adnan, que era o cara que fazia as palhaçadas lá, nessa hora a gente mal se conhecia, né? Não era amigo dele ainda, entendeu? Ele estava na frente, perto do Amar, que era o líder. E aí ele esticou o braço, segurou na minha mão. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Mas ele me puxou para perto dele, para eu fazer a oração perto dele. E ele fez assim um gesto com o dedo, né? Tipo, olha para mim, né? E faz o que eu fizer. Já sabia um pouco, né? O que eu tinha que fazer. E aí comecei a orar com eles. E no fim da oração, aí tem aquele momento de você, né? Ajoelhar, colocar a cabeça no chão e subir, falar o Allahu Akbar. Eu orei com eles. E aí no final, eu estava muito emocionado, cara. Assim, eu senti uma coisa muito forte assim, em mim. E eu queria chorar. Mas eu pensei, não vou chorar aqui dentro, entendeu? Aí eu trinquei os dentes, mas senti o olho cheio d'água. E aí o Amar, o Adnan e o Walid, repito, isso aconteceu fazia no máximo 1 hora que eu tinha entrado na prisão. Ninguém ali era meu amigo ainda. Eles me viram emocionado e esses caras vieram e me abraçaram, me confortaram, entendeu? Cara, senti aquilo, naquele momento, foi muito bom, sabe assim? Eu falei, cara, eu posso ficar aqui dentro, posso ficar tranquilo. Não sei o que vai ser lá fora, não sei se vou sair, mas assim, aqui com esses caras eu tô tranquilo, entendeu? Aqui eu tô acolhido, né?